Hoje traremos um tema bastante interessante e que vocês poderão também fazer perguntas e mandar aí suas dúvidas sobre ele. O tema é mitos e verdades e também curiosidades sobre ouvido, nariz e garganta. E temos um convidado bastante especial, que é o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista do Hospital Lefort, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os nossos internautas. Muito prazer tê-lo aqui no nosso programa, né? Sabemos das suas idas, né, em vários programas aí, levando informação para todo mundo que queira saber um pouco mais sobre otorrino, né? Problemas que nós podemos ter no ouvido, no nariz e na garganta. E certamente hoje os internautas participando trarão também algumas dúvidas para nós em relação a esse tema. E eu já começo, doutor, fazendo uma pergunta que as pessoas sempre comentam aí com a gente, onde a gente vai. No ouvido, doutor, o doutor trouxe algumas imagens, né, trouxe aqui para mostrar para a gente direitinho como a gente tem que fazer. No ouvido, a gente pode limpar o ouvido? O ouvido pode colocar qualquer objeto para fazer sua limpeza? O ouvido ele deve ser higienizado somente por fora, somente até onde o dedo alcança. Então, se nós estivermos com, por exemplo, uma toalha de papel ou uma toalha de pano, a gente pode colocar essa toalha na entrada do canal auditivo e, a partir da entrada do canal auditivo, nós não podemos e não devemos introduzir absolutamente nada. Por alguns motivos. Em primeiro lugar, nós não estamos vendo o que estamos fazendo. Em segundo lugar, nós não conhecemos a anatomia do canal auditivo, se ele é curvo, reto, qual é o comprimento, até onde eu posso chegar. Em terceiro lugar, as lesões que podem ser geradas pelos traumas são lesões muito graves e muitas vezes irreversíveis. Então eu chamo muito a atenção de vocês que estão nos vendo agora, não introduzam absolutamente nenhum objeto dentro do canal do ouvido. Aliás, Raquel, você falou em curiosidades, né? Sim. Então eu tenho uma curiosidade aqui para trazer para vocês que estão nos assistindo. Aliás, não é só uma curiosidade, é um desafio. Eu quero saber quem de vocês já leu o que está escrito nas instruções da caixa das hastes flexíveis, por exemplo, do cotonete. Será que alguém de vocês já leu? Ora, quem não leu, leia, porque está escrito: não introduza a haste dentro do canal do ouvido. Olha aí, doutor, e o senhor trouxe algumas imagens, né, algum protótipo aqui do ouvido, para Isso. mostrar para as pessoas também como que é o nosso ouvido internamente, né? Porque Isso. As pessoas às vezes não entendem até onde essa haste ela é introduzida. Exatamente. Então, se nós conseguirmos higienizar somente nessa região de fora, a gente vai estar protegendo todo o canal e a membrana do tímpano e a nossa via auditiva. Então, o som, ele vai ter que passar por esse canal e vibrar a membrana do tímpano para vibrar os ossinhos, para poder, então, transmitir o som para o nervo auditivo. Ocorre que, se você introduz uma haste aqui, você pode perfurar essa membrana. Ela é muito fina e transparente. E mais do que isso, pode fraturar os ossinhos do ouvido. E aqui mais uma curiosidade para vocês. Os menores ossos que nós temos no organismo são os ossos do ouvido. Então, essa fratura, os ossos são tão pequenos que a introdução ou de uma haste, ou de um palito, ou de um grampo, isso pode, sem dúvida nenhuma, pode gerar lesões que muitas vezes são definitivas. O trajeto daqui até essa membrana, quanto que é, doutor? O trajeto no adulto normal é entre 2 e 3 centímetros. Nossa, é curto mesmo. Ele é curto, e não só curto, como tem muitas saliências. Esse molde ele mostra reto, mas muitas vezes tem saliências que podem machucar, traumatizar, sangrar, por exemplo. E mais que isso, descascar essa pele aqui. Essa pele ela pode, uma vez traumatizada, facilitar a entrada de bactérias.
Então, realmente, introduzir um objeto no ouvido pode gerar diversos tipos de lesão, vários tipos de lesão. Isso não é adequado. Ok. Então, para que a pessoa, se ela não utilizasse, como que adequadamente ela tem que fazer a limpeza do ouvido? Somente até onde o dedo alcança, até a entrada do canal do ouvido. O que passar para cá pode gerar lesão. Ora, mas aí as pessoas perguntam, mas e se eu tiver muita cera no meu ouvido? Isso. E se eu tiver uma água no banho que entrou Isso. e não está saindo, o que, que a gente faz? A gente pula no chuveiro. A gente pula, dá pirueta, o que, que a gente faz? Vejam, todas as medidas caseiras são aceitáveis, desde que não introduza nada aqui. Então, deite de lado, mexa a orelha suavemente, para que a água possa escoar e sair. Agora, se a água não sair, se perceber que isso está levando a uma diminuição da audição ou um desconforto, então não há dúvida nenhuma que deve procurar um médico otorrinolaringologista para olhar sob visão direta o que está acontecendo. Então, entrou água no ouvido, a água não saiu, o que a gente deve fazer? Deita de lado, mexe um pouco a orelha, aguarda essa água drenar. A água não drenou, não tentem fazer nenhum tipo de introdução de objeto. Porque às vezes a gente vê o pessoal realmente abusa às vezes, né, desses dispositivos, inclusive em criança, né, doutor? Infelizmente em pronto-socorro a gente vê muito também. E você falou um tema muito interessante. Já não é adequado fazer isso. Agora, nunca façam na frente de criança, porque a criança aprende através das atitudes e muitas vezes o que a criança vai fazer é o que os pais estão fazendo e ela tem uma coordenação motora muito menor, então as lesões em criança são realmente muito tristes. Doutor, agora uma outra curiosidade e também uma situação. Às vezes entra um bichinho por aqui e aí ele vai vai lá dentro do ouvido. Como que é feito? Como que a gente faz para tirar esse bichinho que incomoda e faz um barulhão dentro do ouvido? Infelizmente, quando entra um corpo estranho, como um inseto, por exemplo, e nós já tivemos oportunidade de atender pessoas que entrou pernilongo, abelha, até barata dentro do ouvido, porque muitas vezes pessoas dormem no chão, às vezes vão para um acampamento, para um sítio, né? Aí está dormindo ao nível do chão, aí o bichinho vai lá e entra. Olha, isso pode gerar risco de lesão da membrana do tímpano, infecção, lesões definitivas. Então, a primeira conduta que se deve tomar é procurar imediatamente um médico. Isso é considerado uma emergência. Isso é uma emergência médica. A lesão que o bicho pode levar pode ser definitiva. Puxa, porque a gente escuta até ouvir as crianças que reclamam bastante quando isso acontece, né? E os pais detectam muito depois. Até os bichinhos colocam ovinhos, dependendo da região que mora, né? E pelo Brasil todo. Vocês que nos ouvem aí de fora de São Paulo, que nós estamos aqui em São Paulo, mas há também muitas dessa situação da mosca ou da barata, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque além do desconforto, isso pode gerar, então, lesões. Gente, isso quando eu estou falando para vocês, pode gerar lesão, é que gera mesmo, tá bom? Vocês não tenham dúvida disso. Infelizmente, essas situações, elas são muito tristes, mas configura uma emergência médica. A audição a gente só tem uma. Se a gente perder, não volta mais. Olha aí. Doutor, outra coisa, vamos ficar aqui no ouvido, daqui a pouco a gente passa para o nariz e para a garganta alguns assuntos que a gente fica preocupado e também a gente não sabe se é verdade, se é mito. Vamos descobrir. Se a gente vê muitos jovens usando muito piercing nesta região do ouvido, inclusive às vezes até bem profundos, né? Há algum comprometimento da audição ou do ouvido em relação ao uso do piercing? Olha, vocês que estão nos ouvindo, eu não quero, sob hipótese nenhuma, levar a minha opinião pessoal, se eu gosto ou não gosto, assim, profissional. Existem inúmeros trabalhos científicos que mostram as lesões que podem acontecer no pavilhão auditivo, nessas cartilagens. Isso chama-se pericondrite e muitas vezes gera a necrose da cartilagem da orelha,
Isso leva a uma alteração estética muito importante, muitas vezes é necessário fazer enxertos. Então, é uma prática que é utilizada mundialmente, mas do ponto de vista médico, nós temos literatura médica e experiência suficiente. Walter Nona Leste, ele está perguntando se é verdade colocar urina quente dentro do ouvido para ajudar a eliminar a água que entra na piscina ou do chuveiro. Existem inúmeras receitas caseiras mirabolantes, então urina quente, leite de peito, azeite. Então, não façam isso, é desaconselhável, isso pode levar a problemas graves. Se a água não saiu, se o incômodo persiste, procure atendimento médico. Gente, se houver uma lesão na membrana do tímpano e você colocar urina, isso pode levar a uma infecção e essa infecção pode trazer sequelas graves. Obviamente, isso é um mito popular, porque muita gente faz e não acontece nada. Agora, o risco é seu, não faça. Vamos passar um pouquinho sobre o assunto do nosso nariz. Doutor, tem muita gente que fala que tem aquele desvio do septo aqui dessa parte que divide o nariz, né? Isso. Isso é um problema? Quem tem esse desvio de septo precisa operar? Como que é? Muitas vezes este septo, ele não é retinho, ele pode ser torto. Se ele é torto, ele leva a uma obstrução do fluxo respiratório e também há uma dificuldade na drenagem das secreções normais do nariz. Então, o septo desviado, quando leva a um problema de obstrução respiratória, ou seja, nariz entupido constantemente, está com o nariz entupido, ou sinusites de repetição em função da secreção retida, esse desvio de septo é um candidato à cirurgia. E aqui vale também o alerta para as pessoas que respiram pela boca. Então, veja bem, respirar pela boca não é normal. Existem inúmeras causas que podem levar à respiração pela boca. Uma delas é o desvio de septo. Então, muito cuidado em relação à sua respiração. E aqui uma curiosidade também. Nós temos que falar das curiosidades do nariz também. Um adulto normal produz cerca de 1 litro de coriza todos os dias. Nós estamos produzindo 1 litro, escorre para nossa garganta, a gente engole e não percebe. Agora, se tem um desvio de septo, muitas vezes essa coriza não consegue escorrer e gera problemas para as pessoas, como por exemplo sinusite. Você vê quanta coisa. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho, a gente vai sair para um breve comercial e a gente volta já já. Curta a nossa página no Facebook e assista ao vivo a nossa programação. Além de curtir vídeos, fotos e bastidores da nossa programação. Just TV, TV pela internet grátis. Você faz parte dessa curtição. Olá, meu nome é Raquel Aciarito Mota e eu sou apresentadora do programa De Olho na Saúde. O programa aborda temas de saúde relacionados ao adulto, à mulher, criança e idosos. Venha conhecer um pouquinho mais sobre as profissões de saúde neste programa, que vai ao ar toda quinta-feira às 15h45. Te aguardo! Bom, estamos de volta aí com o programa De Olho na Saúde, hoje entrevistando o Dr. Jamal Azan, do Hospital Lefort, otorrinolaringologista do Hospital Lefort. Doutor, estávamos conversando aí sobre algumas situações em que o nosso nariz aí pode dar um sinal e a gente não sabe às vezes o que é. Quando a gente também quando a gente chora e o nosso nariz entope, por que isso acontece, doutor? A drenagem de lágrima, ela é feita através de um canalzinho que fica
embaixo e em cima, bem aqui no meio, que nós chamamos de ponto lacrimal, e a lágrima drena para o nariz. Né? Do nariz, ela vai para a garganta e a gente engole. Então, o que acontece? Quando existe uma produção excessiva de lágrima, essa produção vai drenar no nariz. Como a lágrima não faz parte da fisiologia normal do nariz, ela irrita um pouco o nariz, que leva a um inchaço. Né? Então, é por isso que a pessoa que chora, eu costumo brincar que ela chora, boa, boa. Né? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, doutor, uma coisa que preocupa também, sim, quando as crianças nascem, eles ganham aqueles kitzinhos que tem uma perinha que limpa o nariz. Na verdade, é para a limpeza do nariz. Isso é bom usar? Tem algum risco? Como? Isso é adequado quando a criança tem uma produção de secreção um pouco maior do que a média normal. Por exemplo, crianças alérgicas, porque muitas vezes as crianças já nascem com um quadro alérgico, né? E essa secreção que fica parada, muitas vezes ela não consegue sair. Então vão aí algumas dicas muito importantes para quem tem um bebezinho pequeno. Pode usar sim essas bombinhas de aspirar o nariz, não tem problema nenhum, mas duas situações são fundamentais para ajudar. Em primeiro lugar, não aspirar somente a secreção. Antes de aspirar, pegue o soro fisiológico, de preferência morno, em um conta-gotas. Aí o que você vai fazer? Vai pegar esse conta-gotas com soro morno, jogar no nariz da criança e em seguida você vai aspirar. Porque esse soro, o que ele vai fazer? Ele vai se misturar na secreção e vai trazer a secreção com mais facilidade. Simplesmente aspirar só a secreção, muitas vezes não consegue, e aí a pessoa acaba apertando um pouquinho mais e machuca o nariz do bebê. A segunda orientação, que é fundamental, é muito cuidado com a pressão que você vai fazer, porque você precisa tampar o nariz para poder fazer a pressão negativa. Por outro lado, se você apertar muito, você vai machucar. Então, primeira orientação, soro fisiológico morno para depois aspirar, e muito cuidado com a pressão que você vai fazer. O ideal também, quem nunca usou, mãe aí de primeira viagem, talvez pedir orientação médica mesmo para o pediatra, né, doutor? E o pediatra ensinar a usar a bombinha. Sim, demonstrar como é que usa a bombinha, não há dúvida nenhuma. E também, por que não fazer isso no próprio nariz? Eu digo para as mães, quando eu falo soro fisiológico morno, a mãe fala, mas quanto morno? Eu falo, pingue no seu nariz, experimente. Né? Então você vai ter a sensação do que é morninho, o que é muito quente, o que é frio, porque a temperatura interna do corpo de um bebê é igual de um adulto. Olha lá. Doutor, quem tem rinite, sinusite, espirra muito, essas alergias, há uma certa contaminação de outras regiões, por exemplo, o olho ou outras regiões da face? Sim, na verdade não podemos chamar de contaminação, mas sim de efeitos que são paralelos. A conjuntivite alérgica, ela é muito comum nas pessoas que têm rinite alérgica. Aliás, o que é rinite alérgica? É uma alergia no nariz que gera um aumento das reações normais. Quais são? Muito espirro, coriza o tempo todo, aquela pessoa que está sempre com o nariz escorrendo. Mas, sabe, que é o que as pessoas falam? Está sempre resfriado. Doutor, meu filho está sempre resfriado. Na verdade, isso muitas vezes é um quadro alérgico. Nariz sempre entupido, principalmente de manhã e à noite, que são os picos. A pessoa passa a noite, muitas vezes respirando pela boca. E muita coceira no nariz. As pessoas coçam o nariz e vai aí mais uma curiosidade. Muitas pessoas têm uma linha horizontal aqui no nariz. Se vocês agora que estão aí nos assistindo começarem a observar as pessoas, vocês vão ver que muita gente tem. Sabe por que essa linha é de tanto fazer isso aqui? Olha lá. Então, a pessoa de tanto coçar o nariz, não é verdade? A pessoa de tanto coçar o nariz com a mão para cima forma uma linha até de dobra de pele, né? Então, a rinite alérgica se caracteriza, então, principalmente por uma coriza constante, espirros repetidos, nariz entupido e a coceira, e as suas complicações, que são sinusites, principalmente as sinusites bacterianas, que geram muito desconforto, né? Olha aí. Doutor, vamos passar um pouquinho para o tema garganta. Sim. Tomar sorvete dá dor de garganta?
Não, tomar sorvete de modo normal, como qualquer pessoa tomaria o sorvete, não há problema nenhum. O sorvete ele é adequado em épocas nas quais nós não vamos submeter o nosso organismo ao excesso de frio. Agora, aqui em São Paulo, nós estamos vivendo frio, então a gente tem que evitar, assim como qualquer bebida excessivamente gelada. Agora, tem muitas pessoas que acabam exagerando nisso, principalmente os pais que cedem aos pedidos das crianças. Então, quero mais um, quero mais um, quero mais um. Então, aí realmente tem que tomar cuidado, porque pode gerar problema. Mas, por si só, ele não gera. Não. Então, também a gente vê o pessoal falar assim, se eu estou num lugar quente e eu saio para um lugar frio, que é, por exemplo, nessa época, saio sem um agasalho, isso pode gerar dor de garganta? Sim, o choque térmico ele é um grave problema para o nosso corpo humano. Por quê? Porque o nosso corpo humano tem um controle de temperatura interno. Esse controle, ele mantém o corpo entre 36,5 e 37 graus. Então, essa é a temperatura que o nosso corpo funciona. Então, o choque térmico, se a gente de repente sai para um ambiente muito gelado ou para um ambiente muito quente, muitas vezes isso gera repercussão tanto na garganta quanto no nariz. Olha aí. Mais uma perguntinha sobre garganta que o pessoal geralmente faz, doutor. E aí, em relação assim, antigamente se tiravam muito a amígdala, né? Tiravam em cirurgias muito mais do que hoje. Há alguma mudança? Por que não os médicos hoje não optam a retirar as amígdalas? A cirurgia das amígdalas ainda é feita muito, é uma cirurgia bastante realizada, né? A questão é que muitas vezes nós ainda carregamos aquela imagem antiga que não se opera mais garganta porque os antibióticos resolvem. Tem pessoas que têm muitas infecções, tem pessoas que têm amígdalas grandes com obstrução respiratória. Então a cirurgia é sim muito realizada, obviamente quando muito bem indicada criteriosamente. Olha aí, nós temos uma pergunta aqui na internet, doutor, do Roberto Paiva. O Roberto pergunta assim, aí ele voltou um pouquinho para a questão do ouvido. Se os dentes interferem na audição, porque ele diz que ele está com um siso que, segundo o médico, pode estar dando a dor de ouvido que ele está sentindo. Sim, sem dúvida, Roberto. O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes um siso ele pode gerar um problema de oclusão dentária, e esse problema de oclusão dentária pode levar a um problema na articulação do maxilar, que nós chamamos de ATM, articulação temporomandibular. E essa articulação ela está muito próxima do ouvido. Então, muito frequentemente, quando tem um problema na articulação, tem dor de ouvido. A queixa do paciente não é dor no dente, nem na articulação, é dor no ouvido. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode gerar dor de ouvido, além de alterações auditivas e muitas vezes zumbido, até tonturas inclusive. Olha, e não tem nada a ver com o que a gente chama lá de labirintite, isso? Se eu tenho proveniente de outros... Ela até pode ser considerada uma labirintite, mas uma labirintite como uma reação do processo inflamatório da articulação do maxilar. Olha aí. Então, doutor, e como que nós podemos fazer assim, se eu achar que eu não estou ouvindo bem, e como que eu sei? Qual é o limiar? Como que eu faço os exames? Né? Quando que eu tenho que procurar o médico quando eu acho que eu não estou ouvindo muito bem? Inicialmente, eu recomendo que o exame auditivo, o exame da audição, seja feito de rotina para todas as crianças. Então, eu já começo dizendo, a partir dos 4 anos de idade, todas as crianças têm que fazer um exame de audição, assim como fazem exame de visão, assim como vão no dentista também. Então, o exame de audição deve ser feito para todas as crianças. Os adultos também têm que sempre fazer isso como parte da sua manutenção da saúde, como uma medicina preventiva. O exame é muito simples, é um fone de ouvido que é colocado dentro de uma cabine acústica. Esse fone vai emitir sons, esses sons vão ficando cada vez mais baixinhos, até uma hora que a pessoa não responde mais que está ouvindo, e a partir deste momento, então, se determina o quanto ela escuta. É um exame muito simples, muito rápido, o resultado sai na hora e é um exame indolor. Então, isso, sem dúvida, deve ser realizado para todas as pessoas, principalmente para os idosos, para acompanhar até uma própria perda auditiva própria da idade.
Tem algumas profissões que necessitam fazer esse tipo de exame até para acompanhamento, que são profissões que trabalham com o som muito alto, pessoas que trabalham no aeroporto ou em empreiteiras, que trabalham perto de britadeiras, não é isso, doutor? Existe uma legislação específica da medicina do trabalho que obriga as empresas a providenciarem os exames auditivos em indivíduos que estão submetidos a ambientes ruidosos, como você citou muito bem, as pessoas que trabalham em aeroporto, em metalúrgicas, em indústria gráfica, têxtil, e também os trabalhadores de telefonia ou telemarketing. Então tem que obrigatoriamente fazer esse exame. Aqueles que não fizeram, procurem fazer, porque é uma obrigação. Olha aí, faça aí um exame, né, no otorrino para ver como é que está a sua audição. E aqui uma curiosidade também interessante e um pouco triste, mas a maioria das perdas auditivas acontecem nas frequências agudas, nas quais as pessoas não percebem no relacionamento social. A audição social, ela só vai ser reflexo de uma perda auditiva quando essa perda for muito grave. Então não esperem isso acontecer, porque quando isso acontece, isso já vem de muito tempo e normalmente as lesões auditivas do nervo auditivo são irreversíveis, não voltam mais. Olha, o que preocupa muito nós ultimamente é a questão dos jovens aí usando o som, né, os Walkmans, os fones de ouvido num som muito alto. Então a gente fica preocupado, porque se isso, certamente em pouco tempo eles terão problema auditivo, né? Sim, nós temos visto na clínica diária indivíduos, jovens adolescentes de 13 anos, 14 anos, com lesões auditivas induzidas pelo ruído, causadas pelo excesso do uso indevido de MP3. Então você tome muito cuidado com a sua audição, os aparelhinhos de MP3 geram um som muito alto, e principalmente quando você está usando um transporte coletivo, está no metrô, está no ônibus, já tem o barulho de fora. Aí você vai fazer o quê? Aumentar o volume do som do seu MP3 para primeiro mascarar o som externo, para depois você poder ouvir com prazer a música. Só que isso é um estímulo muito alto e isso leva, sem dúvida, a lesões, mesmo sem você perceber, como eu falei. Então, se você usa MP3 com frequência, pare de fazer isso agora, não ultrapasse mais do que 70% do volume máximo do seu equipamento e procure um otorrino para fazer uma audiometria. É muito simples e pode te ajudar até a evitar aquilo que nós chamamos hoje, Raquel, de um mundo surdo. Nós estamos criando um mundo com pessoas surdas, então muito cuidado. Olha aí, gente, presta atenção nas dicas do Dr. Jamal, né? E nós já estamos indo para o final do programa. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, né, doutor? Mas certamente já fica o convite para o Dr. Jamal retornar ao programa De Olho na Saúde. Muito né? Obrigado. E eu vou pedindo para o senhor se despedir do nosso público e esperando que vocês aí mandem questões, sugestões, né? Aí para o nosso e-mail deolhonasaude@justtv.com.br e nós remeteremos ao Dr. Jamal, certamente ele nos ajudará a responder as suas dúvidas. Doutor, por favor. Com certeza, eu quero dizer para vocês que o nosso tempo é curto, mas as nossas informações, elas são definitivas e eternas. Então, assista novamente as nossas orientações, divulgue para os seus amigos e principalmente faça o que a gente está falando que é para o seu bem. Muito obrigada por sua entrevista e eu queria agradecer a todos os internautas que participaram aqui do programa De Olho na Saúde e aguardo você na semana que vem.